realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vou fazer só um fragmento que é de um poema mais longo e que se chama Quando o Tempo Era Menino, que mostra como os meninos pobres da minha época e da minha condição superavam essas dificuldades para construírem seus próprios brinquedos. Não é nem de longe uma louvação romântica da pobreza, mas é a mostra da superação de como esses meninos iam superando essas dificuldades. E aí esse poema que se chama Quando o Tempo Era Menino diz o seguinte: tenho pena das novas gerações, de crianças dos centros principais, emboscadas por medos capitais, com agenda de tanta obrigação. É ginástica, é inglês, é natação, psicólogo, colégio, judô, dança, futebol, capoeira. E isso cansa, que a lista ultrapassa o que cabia. Se a agenda é maior do que o dia, a que horas crianças são criança? Quem viveu ser criança antigamente, em cidade pequena interior, e é filho de pai trabalhador, analisa o fenômeno tristemente. O menino não dá-se por contente, com espada que acende se olhar, com carrinho que anda se falar, com boneca que sabe tradução e com birra atirar-se no salão, reclamando não ter de que brincar. Minha gente. Uma lata de óleo já usada, 4 tábuas pedidas a um caixote, aparadas a dente de serrote, já no flandre a forma desenhada. Prego, lata, madeira, está montada do Opala estrutura em perfeição. 2 aspas compõem a suspensão, para-choque, painel, minúcias todas. Havaianas emprestam 4 rodas e um barbante comprido à direção. Minha gente. Assobio começa outra jornada, pés descalços se afogam na areia, fascinados com uma bola de meia, 10 meninos jogamos na estrada, a plateia de bode está lotada, vem um craque e avança em currupio, dribla um poste, um pé de tamboril, no imponente zagueiro da embuia, dá com classe humilhante banho de cuia, faz o gol que Pelé não conseguiu. Ressoava uma voz pelo quintal, vigilância infalível que não tarda, era a mãe para tirarmos nossa farda, estendendo outra roupa no varal. Triste azul amassado do tergal, pobres brancos de fios violados, rotos congas com línguas já cansados. Perdoar tanto grude terra vária, só milagre de água sanitária, com carinhos de mãe muito extremados. Ninguém tinha um brinquedo fabricado, mesmo o básico a pobreza nos negava, que era enorme, porém não superava. Fantasia, invenção, nem o sonhado. Mundo feito de modo improvisado, com engenho, com arte, com vontade.
feita em casa a nossa felicidade, nenhum medo nos tinha por escravo. Se o bolso era falto de centavo, nossas pernas corriam liberdade. Minha gente, isso é o espírito que o cuscuz precisa. Você tem que vir aqui mais vezes. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vamos ouvir o depoimento de José Mário Ostregésilo. Ele fala sobre a Rádio Universitária Paulo Freire, do seu surgimento e ressurgimento. A Rádio AM foi a primeira emissora criada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa origem é uma origem muito forte, porque eram professores, não é, que lidavam com a produção, uma produção de qualidade de uma rádio educativa, e entre eles o internacionalmente conhecido professor Paulo Freire, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Pessoa maravilhosa e que tinha um método de alfabetização revolucionário que foi desenvolvido e aplicado em muitos países do mundo. Além da programação efetivamente educativa, focada na questão educacional, numa educação amplo senso, falar de cinema, falar de música, falar da cultura pernambucana. A rádio volta com a característica da sua história, da sua origem. Uma rádio feita pelos professores, feita pelos alunos e feita também pela sociedade civil. De modo que a denominação Rádio Paulo Freire é justíssima. E eu vejo um sonho realizado. Eu me sinto muito feliz e até muito emocionado com a volta dessa rádio, da forma como ela está voltando. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Mirella Anastácio. E eu lembro que você pode acompanhar esta nossa programação experimental até as 1h da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Você já ouviu falar em permacultura? Essa é uma forma de planejamento de moradias e ocupações humanas sustentáveis, criada nos anos 70 na Austrália. O método consiste em tornar sustentável as habitações, a educação, a alimentação, o saneamento e todos os outros aspectos de um assentamento humano, priorizando e utilizando recursos naturais numa relação de harmonia com o meio ambiente. Permacultura é trabalhar com a natureza e não contra ela. É olhar os sistemas em todas as suas funções, ao invés de tirar apenas um fruto deles. É permitir que os sistemas demonstrem sua própria evolução. Essa é a definição do método de acordo com o cientista australiano Bill Mollison, um dos pais da permacultura. E o que torna esse sistema sustentável? Quais são as consequências ecológicas disso? Qual é a importância de repensarmos o nosso modelo de produção, cultivo e consumo? Para falar sobre isso, quem está aqui conosco hoje é Camila Silva de Lima. Camila possui graduação em Ciências Biológicas, com ênfase em Ciências Ambientais, pela Universidade Federal de Pernambuco, e estudou a relação de crianças e adolescentes com a permacultura na escola. Boa tarde, Camila. Bem-vinda ao Ecoideia. Boa tarde. Bem, Camila, diz pra gente, primeiramente, o que define permacultura. Gente, vocês arrasaram, né? Na definição, foi ótimo. Então, a permacultura, ela é um sistema e um movimento, né, que pensa na construção, no estabelecimento de assentamentos humanos, como vocês falaram, a partir de uma cultura permanente, né? E é daí que vem o nome, o permacultura, né, que vem de permanent e culture. E tudo que a gente pensar que a gente precisa enquanto humanos para se assentar em algum lugar, a gente
repensa a partir dos princípios da permacultura, né? Que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e a partilha justa. Então, tudo que você for pensar, você tem que pensar a partir desses princípios. E o que diferencia ela de um método, por exemplo, tradicional de agricultura, ou também da questão da agroecologia, por exemplo? Quais são essas principais diferenças? Tá. A permacultura, ela é mais ampla, podemos dizer assim, um movimento mais amplo de trazer soluções do que a agroecologia. A agroecologia, ela entra como um braço nesse movimento do repensar da nossa existência no planeta, né? E muito focada na produção de alimentos e na recuperação de áreas degradadas e de nichos ecológicos. Já a permacultura, ela repensa tudo, né? A gente fala muito da flor da permacultura, que traz no formato de flor todos os campos que a gente precisa repensar enquanto humanos, né? E aí entra saúde e bem-estar, construção, agricultura, educação e cultura, economia, manejo da terra. Então, a partir de cada pétala dessa da flor, a gente tem soluções. Uma bem famosa que a gente sempre ouve falar, além da agroecologia, é a bioconstrução. Né? Tem muitos cursos de bioconstrução no Brasil, e é mais ou menos pela bioconstrução que a permacultura vem se estruturando como movimento aqui no Brasil. Mesmo que seja um movimento um pouco, como a gente estava conversando, elitizado ainda, né? Porque os cursos que a gente tem em contato tem um preço bem salgado, assim, mas algumas instituições levam para áreas de periferia, dão cursos para pedreiros, por exemplo, a partir dos princípios da bioconstrução, né? Tentar achar soluções baratas, que esse é o princípio da permacultura, e trazer essas soluções para quem mais precisa, né? E quais são essas soluções? Quando a gente fala, por exemplo, em reaproveitamento de água da chuva, ou então reaproveitamento da luminosidade do sol, a gente está falando de permacultura? Tá, falando em permacultura também, porque a gente está falando no repensar das nossas construções, né? Então, quando a gente fala em bioconstrução, em superadobe, que são técnicas, né? Superadobe, taipa, a gente está falando dos materiais que a gente usa para construir um assentamento, uma casa. A gente precisa dentro dessa casa de quê? Né? De água. Como é que a gente faz para reutilizar essa água, para a gente limpar essa água que foi usada? E a gente divide a água, a qualidade dessa água que sai de uma moradia em dois tipos, né? Que é a água negra e a água cinza. A água negra é aquela que leva dejetos e que o seu tratamento para reutilização dentro da casa, do sistema da casa, já não é mais possível, mas ela pode ser destinada para outros usos fora da casa. E a água cinza, a gente pode fazer um sistema de tratamento de água e fazer com que ela retorne para casa, por exemplo, para lavar a roupa, né? A gente fala também na educação, né, que foi a área que eu estudei, como é que a gente traz esses 3 princípios para que as pessoas elas passem por processos educativos que sejam verdadeiras alfabetizações ecológicas, né? Podemos dizer assim, o beabá de você se sentir religado. Tem a ver com a vivência, né? Dessas pessoas, né? Isso. Porque a permacultura ela é muito prática. É uma ciência porque melhora conhecimentos, técnicas tradicionais, né? Ela usa ela tem a base dos conhecimentos tradicionais. Então, a taipa, por exemplo, que é uma técnica de construção, ela dentro do movimento de bioconstrução, ela vem se melhorando e se adaptando aos seus biomas. Então, no sertão, a taipa ela vai ter uma mistura, vai ser estudada uma mistura que na Mata Atlântica vai ser outra, porque a Mata Atlântica é muito mais úmida, né? Se você for construir na área de litoral e de sertão, é diferente. Então, essas técnicas, elas vão sendo aprimoradas a partir de uma sistematização também de dados e passando para frente por meio de cursos e oficinas. Um dos princípios da permacultura é a criação de comunidades humanas sustentáveis, integrando design e ecologia. O que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que a gente tem que repensar a nossa existência no planeta e como a gente vai diminuir o impacto nisso. Então, a permacultura ela trata do enfrentamento de problemas, né? E a busca de soluções.
sejam soluções práticas na construção ou sejam soluções de processos de educação. Então, é você pensar, de fato, em como você pode ecologizar a sua prática do dia a dia e suas necessidades. E aí a gente também pode partir para a economia. Como é que a economia ela pode ser mais ecológica, digamos, né? Como é que ela pode ser mais justa? Como é que eu posso repartir o meu excedente? Como é que, por meio de processos econômicos, eu posso cuidar do outro e cuidar da terra? Isso se remete a escolhas também governamentais, a escolhas pessoais, a escolha das instituições. Então, dentro do movimento tem muito forte tem a economia solidária, né? E como é que a gente estrutura processos econômicos e dentro de organizações e que a gente seja mais justo possível e reparta os excedentes, né? E a gente tem várias experiências de economia solidária aqui em Recife, em Pernambuco, as associações e as cooperativas de agricultores, por exemplo, familiares, são experiências bacanas da gente entender, né? Na feira orgânica, quando a gente vai comprar algo, a gente vê que a gente está comprando direto do produtor, aquele lucro ele vai direto para quem produz, quem está fazendo todo o esforço, quem transporta, não tem um atravessador no meio desse processo como dentro quando a gente vai comprar orgânico dentro de um supermercado. Então a economia também é repensada a partir desse sistema. Repensar a economia de uma forma que propusemos soluções viáveis, né, que é o mais importante para estimular a permacultura. E permacultura também é combinarmos conhecimentos, é juntar o tradicional com a ciência moderna. É uma forma de uso da terra no qual se resgata a forma ancestral de cultivo, levando em conta as técnicas e a sustentabilidade. Camila, por que isso é importante, resgatar essas técnicas tradicionais? Porque primeiro que elas guardam nossas histórias, né? E segundo, porque tudo que a gente tem atualmente, a gente partiu das técnicas ancestrais. E a desvalorização dessas técnicas é um processo é um processo que vem crescendo de tentar matar a nossa história, né? De desconstruir. E um povo e um país que não sabe da sua história não sabe para onde vai, que é o que a gente está sentindo hoje em dia. A gente precisa saber como é que as casas eram feitas, que eram casas muito mais integradas ao ambiente, como a gente pode ver no sertão ainda, e como melhoraram. Como é que a gente faz uma casa de taipa e faz ela com qualidade o suficiente para que a gente tenha menos, por exemplo, barbeiros dentro dessa casa, né? Como é que a gente traz qualidade à construção, segurança dentro dos processos que a gente vem desenvolvendo de segurança de equipamentos e de produtos, e ao mesmo tempo a gente ainda interage com esse meio ambiente que a gente está inserido, né? Foi bom você ter falado nisso, porque é preciso que a gente difunda essa questão de que meio ambiente não é só floresta, não é só rios e mares, não é só a gente falar sobre isso. Meio ambiente é a gente falar sobre como a gente se insere no mundo, na sociedade, que é uma visão que, infelizmente, a gente sabe que muita gente discorda disso, né? Que não deveria acontecer. Sim, e isso forma a nossa personalidade, né? Forma a gente como cidadão também, como educador, como geógrafo, como jornalista. E se isso não está presente no nosso desenvolvimento desde pequeno, mesmo que a gente esteja dentro de uma área urbana, a gente vai perdendo essa conexão, isso vai ficando cada vez mais tênue até um momento que a gente acha que a gente não está conectado a isso e que a existência humana ela passa por cima de todos os ciclos naturais que existem e que as nossas ações elas não estejam, por exemplo, dando origem a um superaquecimento na Terra, né? E isso fica mais fácil quando a gente tem essa conexão mais forte, desde pequeno, né? A gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12h12 e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775,
Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir Cássio Shoa. Ele é gerente de produção da Rádio Universitária FM e fala de suas lembranças e suas expectativas em relação à Rádio Paulo Freire. Onde tudo começou foi na Rádio Universitária AM, né? Em 2008 foi quando eu iniciei lá. Por um acaso do destino, eu conto sempre essa história, porque eu estava louco procurando estágio, querendo fazer alguma coisa. E aí eu encontrei, por acaso, a rádio escondida lá por trás da reitoria. Cheguei lá e comecei a me oferecer para trabalhar voluntário, não tinha bolsa, não tinha nada, e eu queria de todo jeito aquela experiência, e aquilo ali mudou completamente a minha carreira. A importância da rádio como um espaço de formação completa do profissional, de trabalhar em todas as etapas da produção de um programa, de pensar o programa, de escrever um roteiro, de apresentar, de fazer ao vivo, que é uma escola muito importante. Então, eu sempre vi essa importância de ser um lugar mesmo de experimentar. E eu acredito que agora, com a equipe da Rádio Paulo Freire, que está super envolvida nesse processo, eu acho que a tendência é que a gente consiga novamente ter esse espaço privilegiado para os alunos poderem desenvolver todas as habilidades que envolvem a produção, ainda mais com o caráter social, trazer de novo esse caráter de emissora pública. Essa homenagem ao Paulo Freire eu achei justíssima, então acho que a história de alguma forma se repete. Agora essa retomada com o nome de Paulo Freire na frente eu acho super importante. Estou muito esperançoso de que a rádio consiga cumprir sua função social da melhor forma possível. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre permacultura com Camila Silva de Lima, que possui graduação em Ciências Biológicas com ênfase em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco e que estudou a relação de crianças e adolescentes com permacultura na escola. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram, @Paulo Freire UFPE no Twitter, e no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, no Brasil, a permacultura é desenvolvida há 15 anos. A permacultura chegou para ficar no país desde 1992, quando aconteceu o primeiro curso de difusão do método australiano no Rio Grande do Sul. De lá para cá, pesquisadores e ambientalistas se interessaram pelo tema. Institutos de divisão do método... Difusão, criados e a capacitação de permaculturas pode ser realizada pelo país. Camila, como você enxerga o avanço do método pelo país e a sua difusão? Vocês falaram que começa pelo Sul, né? E muita coisa começou pelo Sul dentro do movimento ambientalista, né? O movimento de agricultura ecológica se fortalece, inicia também no Sul, no Sudeste. E a permacultura ela entra também pelo Sul por causa dessa maior organização inicial. E ela se difunde no resto do país, mas ainda muito presa dentro dos institutos de permacultura, que vocês podem procurar no Google. Diferentemente da agroecologia, né? Sim, por exemplo. Porque as formações em permacultura e em bioconstrução acabaram ficando presas aos cursos e não foram agregadas aos movimentos sociais. E aí isso dificultou o enraizamento dos métodos da permacultura dentro da vida prática das pessoas que mais necessitam, né? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter também no movimento agroecológico, mas que acho que o risco está longe, porque cada vez mais os movimentos rurais, por exemplo, o MST abraça a agroecologia e evolui a partir dela na produção de alimentos. E aí, só um gancho, ontem foi a inauguração da Casa do Campo,
Armazém do Campo, do MST, lá no centro do Recife. Muito bacana, que traz vários produtos agroecológicos. E dá uma passada lá, Armazém do Campo. No centro do Recife, né? Isso. Massa. Quando a gente fala em permacultura, é impossível a gente não falar em educação. Seja a educação que estimule a capacitação de permacultores, seja a educação que visa integrar o ser humano com si mesmo, com o meio ambiente e a educação ambiental, né? É assim que o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. E a nossa convidada, a pesquisadora Camila Silva, ela estudou justamente a relação de crianças e adolescentes com a permacultura na escola. Camila, por que você decidiu estudar esse assunto? Conta pra gente. Então, eu me formei aqui na Federal de Pernambuco, na graduação, e aí depois eu fui para o Paraná e fiz a especialização e mestrado lá, na UFPR. E lá eu entrei no mestrado de educação, no mestrado de desenvolvimento humano, que estudava superdotação, dificuldades de escrita, dislexia, e eu entrei com esse objeto de estudo, que era o desenvolvimento de certos critérios no desenvolvimento humano em crianças que participavam de atividades permaculturais em escolas. E aí eu fiz a pesquisa dentro de uma experiência de uma instituição chamada Florescer, que constrói espaços pedagógicos e dá aula de permacultura em escolas, lá em Santos. E aí foi muito bacana, porque eu trabalhei com crianças de 7 a 9 anos, acabei sendo educadora do projeto depois, e aí fui trabalhando com crianças de 1 a 11 anos, e a gente, na prática, ia trabalhando essa conexão. Na prática, eles viam espaços bioconstruídos, eles plantavam a partir dos fluxos, né, dos ciclos da natureza, eles colhiam, eles podavam, eles plantavam dentro da sementeira, trabalhando a motricidade fina em crianças que mal sabiam andar, já estavam pegando em semente. A gente trabalhava a educação alimentar também, né? Então os pais viam a diferença da alimentação e da abertura para provar coisas novas, sabores novos. E a relação com os animais também, né? Eu estava falando que a minhoca realmente ela é o ser que ela é vista faz, como aquele bicho nojento, né? Ela é o ser que faz essa conexão, né? Você primeiro acha que ela é asquerosa e que ela não tem utilidade, e a partir do momento que você trabalha a função da minhoca, do tatuzinho, do fungo, dentro desse sistema mais complexo, para você produzir uma beterraba que você vai comer depois de tantos meses, e que foi você que plantou desde a semente, você vai entendendo como o fluxo da vida funciona e como você é dependente desse fluxo, que sua comida não sai do nada. O ovo, ele não é produzido do nada, ele não vem da caixinha, não vem do supermercado, né? Ele vem de uma galinha, e eles também tinham essa proximidade com alguns animais em alguns experimentos. Ou seja, um aprendizado ligado com a vivência. Sim. Que é importantíssimo, né? Que é, por exemplo, o método de Paulo Freire. Por isso que eu queria fazer uma pergunta para tu. Há uma relação de Paulo Freire com a permacultura? Super, né? vários autores que eu li, como Gutierre também, eles falam da pedagogia freiriana, né? Que é a pedagogia da terra, né? Como é que a gente se integra e vive e constrói a nossa vivência na terra a partir de uma prática com uma ética e morais que integram o ser humano com o planeta. E aí, a partir disso, a identidade do ser é construída, a resiliência desse ser é construída também, e a alteridade, que é essa noção de que você depende de tudo e de todos para sobreviver, né? Que você não é um ser isolado. Nossa. É muito massa. E quais foram os principais resultados do teu trabalho? As crianças, elas gradativamente ficaram mais abertas a conviver, entendendo mais o outro. E aí o outro, independente de ser uma minhoca, o seu colega que tinha síndrome de Down... Questão da empatia, né? Isso. Ficou muito claro isso, muito presente. Elas, dentro do ambiente das aulas, elas conseguiam construir um sistema colaborativo bem efetivo, assim,
para conseguir atingir as tarefas, né? Realizar as tarefas que a gente propunha. Claro que pedagogicamente não era o ideal, porque não existia uma vivência sistêmica. A escola toda não funcionava a partir disso, né? A escola separava 40 minutos para a gente trabalhar com essas crianças, mas mesmo assim a gente via que elas a partir desse processo, com a horta e com a permacultura, elas ficavam muito mais empáticas em relação a tudo que acontecia ao redor delas, né? E Camila, a gente sabe que as universidades públicas, institutos federais, enfim, eles produzem mais de 90% da pesquisa do país. Pesquisas como essa, sua, sobre permacultura. Mesmo assim, quase 2 bilhões de reais do orçamento das universidades e institutos federais de todo o Brasil foi bloqueado pelo governo federal. O corte atinge diversas despesas, desde a manutenção e reposição de equipamentos de pesquisa a salários de terceirizados e a realização de pesquisas. Camila, como a produção do que é estudado, pesquisado e divulgado nas universidades impacta na vida de todos nós? Como a tua pesquisa impacta na nossa vida? Então, eu fui aluna da Federal e hoje eu sou professora do Instituto Federal de Pernambuco, do Campus Paulista, né? E a minha formação foi a partir da excelência dessa universidade. Então, hoje a gente fala muito de alimentação saudável, mas como é que a gente soube, né? Como é que a gente descobriu, por exemplo, que os agrotóxicos são responsáveis pelo envenenamento e pela acumulação de tóxicos nos nossos corpos, pesquisa, né? Como é que a gente sabe que o brasileiro toma em média 6 litros de agrotóxicos por ano? Né? É pesquisa. Como é que a gente sabe que um alimento orgânico agroflorestal, na qualidade da formação celular dele, é muito melhor, muito superior do que um alimento produzido por agrotóxico? É pesquisa, a gente está falando de saúde pública, né? Os agrotóxicos hoje em dia são uma epidemia, causam a epidemia do câncer. Então isso tudo é pesquisa. E o desenvolvimento mais impacto do ser humano cria também profissionais mais responsáveis com o ambiente que o cerca, né? A minha pesquisa está muito atribuída a isso. Então, isso também tem a ver com a produção da universidade. Para finalizar, onde o ouvinte que está sintonizado na Paulo Freire, que ficou interessado na utilização de permacultura, ele pode buscar mais informações sobre esse tema. Tu falaste que, antes de a gente começar o programa, do seminário, lá no IFPE, conta pra gente. Uma outra iniciativa do IFPE, que é importante salientar, isso também entra tá ameaçado pelos cortes das verbas públicas, é o seminário de agroecologia, o segundo seminário de agroecologia e o primeiro seminário de educação do campo do IFPE, que vai ser agora 5, 6 e 7, no território Chucuru, fortalecendo a luta do povo Chucuru, em Pesqueira. Tá? Então a gente convida todo mundo também, a gente está fazendo esse evento à força, depois desses cortes, mas a gente está convidando todo mundo. Além disso, a gente está convidando também para o vestibular do IFPE, que a inscrição está aberta ainda até dia 9/6. As provas vão ser dia 10/6, e lá em Paulista a gente tem um curso técnico de administração, de suporte de manutenção e de informática e tecnólogo em administração. Então dá uma olhada lá no site. E quem quiser se informar mais sobre permacultura, sobre centros que difundem isso, pode entrar em contato com quem? Centro Agroecológico Sabiá, a gente pode dar o telefone, que é 3223 7026, 3223 7026. O CERTA, que é o Serviço de Tecnologia Alternativa, que você pode procurar pelo certa.org.br, CERTA com S, .org.br, o sítio Piutan, que é aqui em Jaboatão dos Guararapes, que o telefone é 991590655, e o SAF do UFPE, que você pode ver no Instagram, @seragroecologia, que é uma experiência aqui aberta para todos, e que também é um espaço de resistência dentro do CCB de mais de 10 anos de sistema agroflorestal. É isso, e esse foi o programa Ecoideia de hoje. Conversamos sobre permacultura com Camila Silva de Lima, que possui graduação em Ciências Biológicas, com ênfase em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco,
e estudou relação de crianças e adolescentes com permacultura na escola. Camila, obrigada. Obrigada, gente. E rumo à greve geral dia 14, hein? Todo mundo se preparando. Vamos lá. Essa edição teve a minha apresentação, Roberto Peixoto e a de Mirela Anastácio. Na produção, Roberto Peixoto, Lucas Lopes e Mirela Anastácio. Nos trabalhos técnicos, Lucas Lopes. Toda essa nossa equipe ela é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. A supervisão, a coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire é Catarina Apolônio. Boa tarde. Boa tarde. E até a próxima. Até. CYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Eu sou o Wilke Funeu, né? Sou do povo Funeu, né? Parente de nossa amiga querida Carmen Pancararu, né? Sou antropólogo indígena e militante, né? De nossa causa indígena, de nossa luta, nosso movimento de resistência. E você, Carmen? Eu sou Carmen, né? Sou Pancararu. Sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. Quem são os índios hoje no Brasil? Os índios do Brasil somos nós. Somos nós, índios miscigenados, índio negros, índio que tem outras misturas, somos os índios de recente contato, somos os índios de 520 contatos, né? Então nós somos a resistência do país e somos os índios brasileiros, independente do estereotipo, independente de qual região eu esteja, o que fala por nós é o nosso sangue, é a nossa cultura, é a nossa tradição. Vivendo em situações de alto contato, em regiões de antiga colonização, como o Nordeste, por exemplo, muitas vezes nós assistimos manifestações de comportamentos discriminatórios em relação aos povos indígenas, sobretudo no Nordeste, e geralmente esses comentários eles se referem a estereótipos, a fenótipos, na busca de um perfil de índio, num tipo de índio essencialista, numa percepção racial de povos. O que seria esse pensamento essencialista? É a ideia do índio que está vivendo na floresta, do índio encontrado pelos portugueses quando os portugueses aqui chegaram. Essa ideia romântica que ainda perdura na sociedade brasileira do modo geral, nos livros didáticos, mas que isso tem mudado bastante com a participação, né, dessas comunidades, de lideranças, de educadores, de professores, de profissionais, né? Eu costumo dizer que os gregos de hoje não são os gregos de 2000 anos atrás. Totalmente, né? Os povos indígenas também de hoje não são os povos indígenas de 500 anos atrás. Nem nós que vivemos em regiões de antiga colonização, nem aqueles indígenas que estão vivendo na Amazônia, por exemplo, que se articulam, que dialogam com amplos setores da sociedade nacional e internacional.
Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Na Hora da Sesta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Maria Alice, estudante do curso de jornalismo da UFPE. E eu sou Marlon Júlio, também estudante do curso de jornalismo da UFPE. Ficaremos com vocês ao vivo nos próximos 30 minutos. Lembramos que além da frequência 820 AM, vocês também podem nos acompanhar ao vivo na nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que vocês nos encontram. O Na Hora da Sesta está no ar, com as principais notícias da semana, horóscopo e dicas do que fazer neste fim de semana. Porque hoje é sexta, né? Então vamos de notícia. Vamos! Massacres nos presídios de Manaus deixam 55 mortos. Uma briga entre facções rivais teria provocado as mortes. 9 detentos acusados de envolvimento foram transferidos para os presídios federais, entre eles o de Brasília. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, determinou que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar o massacre. O complexo penitenciário Anísio Jobim já foi palco de um outro massacre em 2017, onde 56 presos foram mortos. Esse é o terceiro episódio de mortes em massa em presídios nos últimos 3 anos no Amazonas. É preciso lembrar que esse presídio ele é privatizado, ou seja, o Estado não tem controle sobre o prédio, sobre o sistema de funcionamento do presídio. E esse presídio também recebeu, nos últimos 5 anos, cerca de 836 milhões de reais. E não é a primeira vez que acontece massacres no Amazonas com supervisão desses presídios. É importante a gente salientar também que a superlotação das celas é um fator que acarreta muito essas brigas entre facções. O Brasil ele tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Então a gente não leva em conta esses números na hora de pensar o sistema carcerário brasileiro. É importante a gente lembrar também que 1 em cada 3 presos no Brasil responde por tráfico de drogas. A lei antidrogas mudou e depois disso os números de presos aumentaram exorbitantemente. Então a gente precisa pensar na política no geral e não só no momento atual do presídio. O governo federal corta a verba de 12 milhões para a reconstrução do Museu Nacional. O levantamento feito pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. De acordo com a associação, o corte de verba destinada às universidades públicas deve atingir também um orçamento para a reconstrução do museu. Os 55 milhões reservados ao trabalho de recuperação terão um corte de 21%, o que representa uma redução de 11 milhões e 900 mil reais. Muito triste essa desvalorização com as nossas memórias. Esse incêndio do Museu Nacional que aconteceu no ano passado ocorreu justamente dessa desvalorização que acontecia desde o governo anterior, com falta de fiscalização. E perdemos grandes pesquisas, perdemos grandes acervos que diz respeito à nossa memória. E com esse novo governo parece que não vai ser diferente, né? Já tem esse corte aí de cerca de 12 milhões que certamente fará muita falta na reconstrução desse Museu Nacional.
representantes. Os atos aconteceram em diversos estados do país e é o segundo no mês de maio. Em Recife, os manifestantes se concentraram em frente ao ginásio pernambucano e saíram passear às 5 da tarde. A presidenta da ONU de Pernambuco, Manuela Mirella, disse, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro não voltou atrás com os cortes. Não vamos parar enquanto ele não suspender o contingenciamento até que ele entenda que só com a educação o Brasil vai voltar a avançar. Fecha aspas. Os cortes foram anunciados no início desse mês e causou revolta em estudantes e professores. E a Alep aprova um projeto que obriga o condomínio a denunciar à polícia casos de agressão contra mulheres, jovens e idosos. O texto foi aprovado pelos deputados e agora segue para avaliação do governador Paulo Câmara. A autora do projeto, a deputada Gleide Ângelo, disse que é preciso acabar com a cultura de que não se mete em briga de família ou de marido e mulher. A denúncia deve ser feita de duas formas. Uma é deixar registrado no livro de ocorrência do prédio e o síndico ou responsável se dirige à delegacia. A outra forma é se o morador presenciar o fato, ele deve ligar imediatamente para a Polícia Civil. A multa para quem descumprir a lei é de R$500 a R$10.000, dependendo da gravidade do caso. De acordo com a assessoria da deputada, a cópia do projeto foi enviado para os deputados da Paraíba, que também têm interesse de implementar uma proposta parecida no estado. E uma notícia triste marcou o início dessa semana, a morte do cantor Gabriel Diniz em um acidente aéreo. O cantor e outros 2 tripulantes estavam em um avião bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe. O cantor, que tinha 28 anos, fez sucesso cantando forró, atingindo o auge de sua carreira no início desse ano com a música Jennifer. É uma pena, né? O cantor que estava no auge da carreira, fez grande sucesso, Jennifer, o hit do verão, e seria uma das grandes apresentações dele agora no São João da Capital, no dia 8 de junho. O evento não vai substituir o cantor e promete fazer uma homenagem. Então, é realmente uma notícia bem triste. O ideólogo Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, virou motivo de piada na quarta-feira. Isso se deu após suas declarações sobre uma suposta planicidade da Terra. O filósofo e escritor disse o seguinte, abre aspas, não estudei o assunto da Terra plana, só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas e não consegui encontrar até agora nada que os refute. Fecha aspas. Tais declarações de Olavo de Carvalho foram suficientes para a internet criar diversos memes com a figura do ideólogo e com a Terra em forma de carro Uno. Complicado, né? Um filósofo e escritor se pautando através de vídeos da internet. A gente sabe que a formação do nosso conhecimento se dá através das universidades, né? Tantos especialistas, profissionais que estudam sobre a astronomia, sobre geografia, para entender questões relacionadas à Terra, e vem uma pessoa que deveria seguir de exemplo desse jeito, dizendo que a Terra é plana a partir de vídeos que assistiu na internet. Sim, né? E desde a Grécia Antiga já ficou provado de que a Terra não é plana. Os experimentos que eles fazem parece coisa de criança no jardim da infância. Eles pegam alguma coisa, uma caneta, um lápis, e colocam no horizonte, e por não enxergarem a curvatura da Terra, eles tendem daí que a Terra é plana. E eles não levam nem em conta o tamanho, né, do planeta Terra e tal. Enfim, é uma coisa que já ficou provada há muito tempo, né? Fuso horário, enfim, o movimento de rotação e translação da Terra, tudo isso são provas científicas de que a Terra não é plana. Mas, enfim. O filme Bacurau, dos diretores pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi premiado no Festival de Cannes, na França. O filme que venceu o prêmio do júri marcou a volta de Kleber Mendonça a Cannes, 3 anos após disputar a Palma de Ouro com Aquários.
Bacurau é o nome da cidade fictícia onde se passa a história. O filme tem previsão de chegar aos cinemas brasileiros em 29 de agosto. A gente aproveita para parabenizar, né, os cineastas e diretores pernambucanos por essa premiação e também pelo caráter social que eles abordam nas suas obras. Alfredo Gomes e Jerônimo Limonati disputarão o segundo turno da consulta com a unidade acadêmica para reitor e vice-reitor da UFPE. Na eleição que aconteceu nessa quarta-feira, alunos, professores e técnicos administrativos puderam escolher os rumos que a universidade deverá tomar. E os candidatos Alfredo Gomes, do Centro de Educação, e Jerônimo Libonati, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, foram os dois mais votados. As votações para o segundo turno acontecerão no dia 12 de junho, das 9 da manhã às 9 da noite, nos 3 campos da UFPE. A gente ressalta aí essa importância de todos participarem dessa consulta pública. A gente está vendo muita gente lutando nas ruas pela permanência da universidade gratuita e igualitária, mas também é importante a gente participar de medidas como essas, como a consulta pública que vai definir o reitor, e é necessário que a gente participe porque cerca de 37 mil estudantes que estavam aptos a votar nesse primeiro turno, apenas 9 mil votaram. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar a partir das nossas obrigações aqui dentro da universidade. Na Hora da Sesta faz um breve intervalo, mas não sai daí que em seguida teremos as novidades sobre o seu signo, dicas de filme para assistir no final de semana. São 12 horas e 45 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Acesso Ferreira, maior poeta. Tá ficando parecido com o codinome Resistência. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. Sertão Jatobá, sertão Cabrobó, Oricuri, Exu. Lá vê o vaqueiro pelos atalhos, tangendo as redes para os currais. Canto os chocalhos dos tristes bodes patriarcais e os guizos fininhos das ovelhinhas ternas. E o sino da igreja velha. Bom, 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 bom. O sol é vermelho como um tição, lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. E o urro do boi no alto da serra, para horizontes cada vez mais limpos. Tem qualquer coisa de sinistro, como as vozes dos profetas, anunciadores de desgraças. O sol é vermelho como um tição, lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. O sol é vermelho como um tição, sertão, sertão, sertão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Estamos de volta com Na Hora da Sesta. No bloco anterior falamos dos destaques da semana e agora vamos falar tudo que está preparado para o seu signo. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Em todas elas somos Rádio Paulo Freire, exceto no Facebook, onde somos Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos começar com o signo de Áries. Você terá boas notícias em relação ao dinheiro e sua vida amorosa ganha estabilidade. Signo de Touro. Uma oportunidade de negócios pode surgir, contanto que a pessoa que mora longe pode te deixar feliz. Gêmeos, é tempo de refletir sobre sua vida. O momento também é propício para os negócios. Câncer, não conte dos seus planos para quem não conhece e não confie demais em todo mundo. Leão, você vai se importar mais com o que os outros dizem. Seus amigos tendem a se intrometer nas suas conquistas e você precisa se posicionar. Virgem, se dedique mais ao que você quer. Uma paquera pode aparecer. Libra, um ciclo importante vai se fechar. Pense bem e decida de forma racional. Escorpião, boas energias para você nesse momento. Pense bem nas suas escolhas. Sagitário, o trabalho pode exigir mais dedicação e foco da sua parte. Capricórnio, confie mais na sua intuição e menos em pessoas desconhecidas. Aquário, você vai se dar muito bem no trabalho. Seu bom humor está em alta e você deve aproveitar a boa fase. Peixes, procure animar sua vida social e conhecer novos amigos. E agora chegou a hora da programação que preparamos para você curtir um fim de semana. Começando pelo cinema, está em cartaz o filme Rocketman. O longa conta a história do cantor e compositor Elton John, desde a infância até se tornar um astro da música internacional. O filme, que estreou nesta quinta-feira, está sendo exibido nos cinemas Shopping Plaza, Rio Mar, Guararapes, Pátio Olinda, Camará Shopping, Tacaruna e Rosa e Silva. A classificação indicativa é de 16 anos. E essa semana também estreou o filme Godzilla 2, Rei dos Monstros. Na trama está presente uma espécie de ação épica que coloca o gigante Godzilla contra alguns dos monstros mais conhecidos da cultura popular. A classificação indicativa do filme é de 12 anos e você poderá assisti-lo nos cinemas dos shoppings Plaza, Recife, Boa Vista, Rio Mar, Costa Dourada, Tacaruna e Guararapes. E para quem gosta de filme de ficção científica, tem a opção de assistir ao filme X-Men Fênix Negra. No filme, Jean Grey começa a desenvolver incríveis poderes que a corrompem e a transformam em uma vilã. Agora, os X-Men terão de decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que as de todas as outras pessoas do mundo. A classificação indicativa é de 12 anos e você poderá assistir nos shoppings Rio Mar, Tacaruna, Boa Vista, Recife, Pátio Olinda, Guararapes e Rosa e Silva. E continua em cartaz o filme A Espiã Vermelha. Na trama, uma viúva aposentada é presa pelo serviço secreto britânico por dividir informações científicas confidenciais. Durante o interrogatório, ela revive os eventos dramáticos que fizeram parte de sua vida. A classificação indicativa é de 12 anos e você poderá assisti-lo no cinema Rosa e Silva. E hoje às 20 horas vai rolar o Festival São João Sinfônico no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. O evento vai rolar hoje e amanhã. Os ingressos custam R$40 a inteira e R$20 a meia. E hoje também rola o Get Lost. Os DJs Monique Lupe e Rafael Borges vão comandar o som, que deve contar com rock, pop, pós-punk e música eletrônica. O evento será às 10 da noite no Iraque Clube e os ingressos custam R$15. Já amanhã acontece o Forró do Lula. A festa, que chega à sua 14ª edição, acontecerá às 8 horas da noite no Vila Ponte do Shoa, na zona norte da cidade do Recife, e promete muito arrastapé com atrações como Geraldinho Lins e Santana, o Cantador. Os ingressos custam R$120 e dá direito a open bar de cerveja. Eles podem ser comprados no bar do Neno e Lula, no Parnamirim,
e no site da Bilheteria Digital. E continua nesta sexta, sábado e domingo o Festival pela Vida das Mulheres, Alerta para a Morte Materna. O festival, que teve início na segunda-feira, dia 27 de maio, ocorre em vários bairros do Recife e em outras cidades de Pernambuco e do Brasil. O evento tem o objetivo de compartilhar informações e amplificar vozes em defesa da vida das mulheres através da política e da arte. Nesta sexta, o evento acontece às 18 horas no Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda. E amanhã, o encerramento do festival, aqui em Recife, acontece a partir das 18 horas com atividades para as crianças e shows. Para mais informações, acesse a fanpage do Festival pela Vida das Mulheres no Facebook. O Na Hora da Sesta está chegando ao fim. Esse programa foi produzido e apresentado por mim, Maria Alice, e por Marlon Júlio. Nos trabalhos técnicos, Maria Alice. E nas redes sociais, Soraya Bevenuto. A equipe é formada por alunos de comunicação da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. As músicas usadas no programa foram B10 e Aldete, do site bsound.com.br. O programa teve a supervisão de Catarina Polônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire. Obrigado pela audiência e tenham uma boa tarde. Boa tarde e até a próxima. Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Mas tem um texto interessante, que ele homenageia Albert Einstein, Duas Lágrimas do Professor, que eu juntei com um poema meu chamado Também Morre a Humanidade Quando Fere a Natureza, que é uma décima que faz assim, tá pegando o violão e técnica. Então, nós chamamos de interlocução porque é isso, é um preâmbulo musical poético para entrar a declamação dele. O texto diz assim: